Então, pessoal, dando continuidade, vamos verificar agora alguns outros aspectos dos códigos totalmente decodificados, tá? Então, vejam, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que no exemplo passado a gente trabalhou com ah, código, né, totalmente decodificado de 8 bits, tá certo? E isso resultou, né, quando a gente fez a utilização de um código compacto, né, a gente utilizou um CBP de 3 bits, que é o mínimo de bits necessário, a quantidade mínima de bits necessária para representar 8 itens de informação, tá certo? Sempre que a gente vai trabalhando com código totalmente decodificado, vai acontecer esse tipo de relação. Então a gente vai ter, por exemplo, 8 bits no código totalmente decodificado ou 8 itens de informação, se a gente pensar, para 3 bits. Eu vou ter 16 para 4. Eu vou ter 4 para 2. Então sempre tem essa relação direta. A gente chama isso aqui também, tá? De codificador 8 para 3. Então toda vez que vocês virem algo nesse sentido, vocês já podem associar que do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho um código totalmente decodificado e do lado direito eu tenho um código compacto associado. E eu estou fazendo esse tipo de codificação ou decodificação. Decodificação seria o quê? 3 para 8, que a gente vai ver logo mais. Tudo bem? Então, para esse exemplo aqui, a gente vai tentar tratar um problema que eu apresentei no vídeo passado. O primeiro foi que, de fato, se eu pressionar mais de uma tecla, eu tenho uma incompatibilidade do meu circuito, de como eu projetei esse circuito com o resultado que ele oferece para mim. Né? Então, e o outro fato que eu acabei não citando no vídeo passado, mas que eu aproveito para citar nesse aqui, se eu não pressionar nenhuma tecla, você tem saída igual a zero. Tá certo? E isso confunde quem está utilizando o teu circuito para saber. O Z2, Z1, Z0 são iguais a zero. Mas isso representa que nenhuma tecla foi pressionada ou representa que o meu X0 foi pressionado. Tudo bem? Então, para fazer esse tipo de abordagem, a gente pode trabalhar de duas formas. Vamos pensar então em um codificador 4 para 2. Tá? Então, seria um bloquinho aqui, ó, em que eu teria aqui um código totalmente decodificado. Então, x3, x2, x1, x0, tá? Na saída, ó, são duas aqui, né? Então, aqui é um codificador 4 para 2. Eu teria a Z1 e Z0, tudo bem? E a gente vai fazer duas coisas. Uma a gente vai dizer se de fato alguma tecla foi pressionada, se existe um item de informação que foi transmitido, que foi codificado, tá? Lembrem, cada item de informação representa uma tecla pressionada. Então, se nenhuma tecla foi pressionada, logo, eu não estou codificando nenhum item de informação. Então, eu tenho que dizer isso através de um sinal de V, válido, para dizer se aquilo é válido. Tá certo? Então, com isso, a gente conserta esse primeiro problema. A gente gera uma tabela verdade, né, que é composta agora de 3 saídas. E o outro problema, caso duas pessoas ou duas teclas sejam pressionadas ao mesmo tempo. Como é que eu trato isso? Ora, se eu tenho dois itens sendo enviados, para eu conseguir tratar e decidir o que é que o meu circuito tem que fazer, né, como é que ele deve responder, eu tenho que definir uma prioridade. Dizer, olha, se duas teclas foram pressionadas, considere essa aqui como prioritária. Tá certo? Então a gente vai trabalhar com o conceito de prioridade. E nesse caso específico, a prioridade que a gente vai associar vai ser x3 é maior do que x2, que é maior do que x1, que é maior do que x0. Ou seja, se eu pressiono x2 e x0 ao mesmo tempo, eu quero que na minha saída seja apresentado um resultado equivalente a x2. Legal? Então vamos lá montar a minha tabela verdade. Então eu teria aqui, ó, x3, x2, x1 e x0. São 4 aí entradas, né? E depois eu tenho aqui, ó, V, Z1, Z0. Legal.
Então, o primeiro caso é, se todos os meus bits forem zero, o que é que eu tenho de fato acontecendo aqui? É que eu não estou transmitindo nenhuma palavra, nenhum item de informação. Então, ó, eu posso colocar aqui que essa palavra não é válida, né? E aqui no Z1, Z0, tanto faz. Eu posso utilizar qualquer símbolo, seja 0, seja 1. Tudo bem? Se vocês lembrarem lá do mapa de Carnot, né? O tanto faz é representado por X. Tudo bem? Então vamos lá. Depois eu tenho um segundo caso aqui em que eu posso pressionar apenas uma tecla, o X0, por exemplo, tá? Que tem a menor prioridade. Então nesse caso, se eu pressiono apenas o X0, obviamente você tem uma palavra válida e tua saída ela é 00. Essa associação, tá? X0 vai ser associado à palavra 00, X1 à palavra 01, X2 à palavra 10, X3 à palavra 11. Agora, olha o que acontece com essa próxima linha. Se acontecer de eu não pressionar X3 nem X2, mas a pressionar X1, tanto faz se eu pressionei X0, porque a palavra já está definida devido à prioridade, concorda? Então, ó, se eu não tiver pressionado X0 ou tiver pressionado X0, mesmo assim o X1 tem prioridade. Então, ó, eu tenho uma palavra válida, isso aqui é 01. Como é que eu represento o tanto faz? Ora, aqui eu tenho que colocar o meu X, tá certo? Então, quando eu coloco essa linha aqui, ela representa 0010, 0011. Legal? Para esses dois casos, eu estou compactando então essa tabela verdade, né? Para esses dois casos, a palavra de saída tem que ser 01. Aí vem o próximo caso aqui. Ó. Se eu não pressiono X3, mas pressiono X2, tanto faz se eu pressionei X1, tanto faz se eu pressionei X0, a palavra de saída tem que ser 10. Então, ó, tanto faz aqui, a palavra é válida, e eu tenho aqui, ó, na minha saída, 1 e 0 como bits aí de representação. Porque o X2 ele tem prioridade sobre X1 e X0. Tudo bem? Então, essa palavra aqui, ó, ela corresponde ao quê? A várias situações, a 4 situações, na verdade. Eu ter pressionado apenas X2, ou seja, ter 0100, a minha palavra de saída tem que ser equivalente ao meu X2, que é 10. Né? Se eu pressionar X2 e X0, então, 0101, eu tenho que minha palavra, devido à prioridade, tem que ser X2, né? A prioridade que eu defini aqui, ó. Tá? 0110 e 0111. Então, todas as variações aqui, ó. Independente. No momento em que eu pressionei X2, né? Ele tem prioridade sobre essas. Então, minha palavra já está definida. E, finalmente, ó, se eu pressiono X3, tanto faz eu pressionar X2, tanto faz pressionar X1, tanto faz pressionar X0. Isso aqui, ó, é uma palavra válida, tem um item de informação sendo transmitido e meu item de saída tem que ser 1. Legal? Então, essa tabela verdade aqui, ela é uma compactação da tabela tradicional. Se a gente observar para 4 bits de entrada, eu tenho 16 linhas na minha tabela. Tenho, né, 2 elevado a 4. Aqui, de forma compacta, eu tenho esses 16 itens. Olha só, aqui equivale a uma linha, de fato, e aqui equivale a uma linha. Mas aqui, ó, ele equivale ao quê? 0010 e 0011. Então aqui, ó, são duas linhas que está compactada em apenas uma. Estaria certo eu fazer as 16 linhas? Sim, mas você estaria repetindo, ó, essa saída para 0010 e 0011. Então é mais simples fazer desse jeito. Tudo bem? Depois, ó, essa aqui, o que é que está acontecendo? Eu tenho 0100, 0101, 0110 e 0111. São todas as variações daqui, ó. E se eu observar, dá 2 elevado a essa quantidade aqui de x. Então aqui eu tenho 4 linhas sendo representadas aqui. E finalmente aqui, ó, eu tenho mais 8 linhas sendo representadas aqui, nessa única linha. Somando, eu tenho 8 mais 4, 12, 14, 15 e 16. Então, eu tenho todas as 16 linhas, todas as 16 possibilidades bem escritas aqui.
Tudo bem? E aí vem, como é que eu faço esse projeto agora? Como é que eu venho aqui e digo, ficou mais fácil sim de criar essa tabela, né? Ficou menor do que a tabela com 16 linhas, mas eu trabalho com mini termos, eu trabalho com maxi termos e isso não está bem definido até então. Olha, então vamos pegar um desses carinhas aqui, ó, e ver o que é que acontece. Vamos pegar esse de duas linhas. Se vocês observarem esse de duas linhas, ele equivale ao seguinte, ó, a dois mini termos. A x3 barra, x2 barra, x1, x0 barra. E a outro mini termo que é x3 barra, x2 barra, x1, x0. Não é verdade? Então, notem, para esses dois casos aqui, ó, por exemplo, esse bit 1, né, ele está associado a esses dois casos, meu Z0. São duas linhas, que a minha saída vale 1. Então, o que é que vai acontecer quando eu estiver trabalhando com esses mini termos? Eu tenho uma soma dos mini termos para os quais a saída vale 1. Quando eu fizer essa soma, o que vai acontecer, ó, é que esse x0 aqui, ele vai ser simplificado. Na verdade, eu posso colocar ó, isso aqui em evidência. Eu vou ter x0 barra ou x0 que vai dar 1. Então, é aquela consideração lá do meu mapa de Carnot. Na verdade? Então, isso aqui, ó, esse mini termo aqui associado, tá, ao 001x, ele vai ser x3 barra, x2 barra, x1. Então, quem tem x acaba sumindo ali do meu mini termo. Legal? Bem interessante, ele já dá um mini termo, então, simplificado. Tá? Vocês podem provar isso para esses outros casos aqui. Ó. Peguem os 4 mini termos daqui, façam a soma e simplifiquem. Você vai verificar que o mini termo 01xx simplificado, ele vai ser igual a x3 barra x2. Tá certo? Que o mini termo 1xxx vai ser associado a x3 apenas. E se eu sei disso, agora eu faço facilmente, eu recolho aqui, eu tiro, né, exatamente essas expressões de Z1 e Z0. Então, ó, utilizando mini termos, Z1 vai ser igual a quem? A soma dos mini termos para os quais a saída vale 1. Ou seja, para esse caso e para esse. Esse caso de cima eu tenho x3 barra x2, né? E para esse ou, né, quem? x3, que seria esse mini termo aqui. Legal? O meu Z0 seria igual a quem? x3 barra, x2 barra, x1. O mini termo equivalente a esse carinha aqui, ó. Vocês podem observar. E esse aqui, o x3. Então, essas expressões aqui, elas já garantem, já estão utilizando então o conceito de prioridade, tá? Obviamente, isso aqui ainda não é, tá, pessoal? Não é, eu vou até apagar essa partezinha aqui, né, que era da outra aula, tá? Mas essa partezinha aqui ainda não é exatamente o que a gente esperava, simplificada. Não tem a simplificação máxima, como a gente obtém lá pelo mapa de Carnot. Mas vocês podem utilizar a propriedade lá do termo incluído, tá certo? A propriedade lá do meu termo incluído. Na propriedade do meu termo incluído, ele diz o seguinte: A ou A barra B é igual a A ou B. Tá legal? Olhando para cá, você tem então, no final das contas, que o Z1 simplificado, vocês podem trabalhar com a álgebra de bolo, tá certo? Vai ser igual a x3 ou x2. Então, A ou A barra B é igual a A ou B, tá? E que o Z0 vai ser dado por quem? Por x3 ou x2 barra x1. Tá certo? Então, novamente, tá? Trabalhem com álgebra de bolo e tentem chegar nessas expressões aqui. Aí vem agora a situação, né? Será que, de fato, tudo que eu falei para vocês vai acontecer aqui? Vamos olhar para a tabela primeiramente e ver se, de fato, o que é que vai acontecer lá com o meu V, primeiramente. Olha só. Se nenhum item de informação for codificado, né? O meu V vai dar zero. Para ele dar zero, obviamente, eu tenho mais uma saída aqui, eu não projetei. Né? Então,
Quem seria esse V aqui, né? Quem seria esse V? Seria a soma dos minitermos. Ou eu utilizar o maxitermo aqui associado. Então, eu posso colocar ó, que o V é igual a esse maxitermo que vale zero. É mais simples para mim, né? Que vai ser x3, ou x2, ou x1, ou x0. O que tem lógica. Porque se um desses termos for 1, né? Minha saída V vale 1. Ela só vai dar zero para quando? Para quando eu não pressionei nenhuma das teclas. Certo? Então, tem essas três saídas aqui, né? Então, se eu não pressiono nenhum, isso aqui vai dar zero. Logo, eu vou saber, através de um LED, através de um sensor, através de verificando essa saída V, que eu não tenho uma palavra código associada, não estou transmitindo um código, um item de informação. Tá certo? Caso contrário, caso seja 1, eu vou estar utilizando uma prioridade, baseada lá no que eu defini anteriormente. x3 maior que x2 maior que x1 mais x0, tá? Então, vamos lá. Olhando agora para essas expressões aqui, ó, que estão simplificadas, tá? Vamos pensar no seguinte. Se eu pressiono apenas a tecla X3, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 1. E eu tenho na saída 1 e 1, que é o que eu queria, tá? Se eu pressiono apenas a X2, apenas X2, vejam só X2 vale 1, eu tenho isso aqui vai para 1, né? Isso aqui ó, vai para 0. Vai para 0. Lembrem que o x1 aqui é 0. Tudo bem? Então, 1 e 0 na minha saída, que é o equivalente a 2, meu x2. Tá certo? Se eu pressiono apenas x1, isso aqui vai para 0. Isso aqui, ó, se eu observar, ele vai para 1. Porque ó, x3 vale 0. Tá? Então, essa partezinha aqui é 0. x2 vale 0, mas barrado vale 1. E x1 vale 1. Então, Z0 vale 1 e Z1 vale 0. Então, temos 0, 1, que é equivalente a pressionar o código, né? Do código compacto, pressionar a chave X1. E se eu pressionar X0, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui 0 e eu tenho aqui 0. Mas o meu V vale 1. O meu V vale 1. Tá certo? Então, tem uma palavra válida, porque eu pressionei X0, e minha saída é 0, 0, que é o que eu queria. Legal. Então, ó, se eu considero um código compacto, um código totalmente decodificado, apenas as palavras válidas, esse circuito responde bem. O que falta é observar e se duas teclas foram pressionadas. Por exemplo, se eu pressiono X3 e X2, o que é que vai acontecer nesse caso? Ora, isso vai para 1 e isso vai para 1, porque o X3 está presente aqui e está presente aqui. Ó. Então, se eu pressionei X3 e X2, a saída é 1. Ok? Se eu pressiono X3 e X0, o que é que vai acontecer? Vai para 1, vai para 1. Então, 1 e 1, que é maior do que X0. Se eu pressiono X3 e X2, ou X3 e X1, desculpa, o que é que vai acontecer? 1 e 1. Certo? Então, até aí está tudo batendo direitinho com o que eu queria. Se eu pressiono X2 e X1, o que é que vai acontecer aqui? Ora, eu pressionando X2, isso aqui vai para 1. Tá certo? Lembra que eu estou pressionando X2, opa, eu estou pressionando, né? X2 e X1. Então, os dois são iguais a 1, nesse caso. Tá certo? Então, para esse caso, eu tenho, obviamente, Z1 é igual a 1, porque o meu X2 vale 1, ó. Mas para esse caso aqui, o que é que vai acontecer? Essa partezinha é 0, X3 vale 0. Mas eu tenho que avaliar isso aqui, ó. Observando isso aqui, como o X2 é 1, olha que interessante, né? X2 barra passa a ser 0. 0 end X1 dá 0. Tá certo? Então, para esse caso aqui, o teu Z0 vale 0. 1 e 0 corresponde a pressionar que tecla? X2. Então, que era a prioridade que eu tinha definido. Legal? E vocês podem fazer para os outros casos. Vocês sempre vão verificar que, de fato, o conceito aqui de prioridade ele foi levado no projeto. Então, eu sei exatamente qual o comportamento esperado ao se pressionar mais de uma tecla. Não tem uma tecla ali, um código válido, uma palavra código válido. Tá certo? Espero que tenha ficado bem claro para vocês, né? Esse conceito de prioridade. E
Nós nos vemos no próximo vídeo.